Bom, gente, então continuando aqui, vamos resolver esses exercícios, apenas 2. Depois vocês podem procurar mais na internet ou inventar mais exercícios, é sempre importante praticar, né? E repraticar. Então, daqui 10, 15 videoaulas, volta aqui, tenta resolver de novo para ver se não esqueceu, né? Volta lá na parte de sistemas numéricos, reassiste algumas aulas para relembrar todo o princípio. Ter todo esse conhecimento em mente é muito importante para a gente, tá? Então, aqui na letra A, a gente tem 3 portas lógicas. A entrada da primeira A, a saída a gente chamou de Y. Vamos fazer aqui a expressão lógica. Então, a expressão lógica sempre começa com a saída igual. A saída vai ser igual a quê? Vamos analisar aqui pelo circuito. Aqui está entrando A, inverteu uma vez, saiu A barrado. Está ligado na outra inversora, inverteu uma vez, então o A barrado foi invertido. Então, eu vou barrar ele de novo. Então, essa segunda barra aqui pegou da segunda inversora. E aqui na terceira inversora, o A, que era barrado, foi barrado mais uma vez, passando a ser A barrado, barrado. Então, a saída Y vai ser igual a entrada A, invertida 1, invertida 2, invertida 3 vezes. A barrado, barrado. Essa aqui é a nossa expressão lógica do circuito. Ok? Então, o A mais 3 inversoras. Entre o A e a saída, entre a entrada e a saída, são 3 inversoras. Aqui a gente representa em forma de expressão lógica. Fácil, né, gente? Fácil. Se tivesse 4, 5, 6 inversoras, 4, 5, 6 barras. E a tabela verdade também. Vamos fazer a tabela verdade aqui, né? Vamos escrever aqui, tabela verdade. É importante que vocês conheçam esses termos, termo expressão lógica, o que ele se refere, né? Vamos colocar aqui, ó, expressão lógica e tabela verdade. É importante vocês dominarem o significado desses termos aqui, saber do que se trata, né? Então aqui a nossa tabela verdade, uma entrada, uma saída. O A pode ser 0 ou pode ser 1, isso aqui nunca vai mudar, né? O A, sempre que eu tiver uma entrada apenas, ela pode ser 0 ou pode ser 1, nunca vai poder ser nada além disso. Então essa parte da tabela nunca muda. A saída que pode mudar dependendo do circuito. Então se o A for 0, o que vai acontecer? Entra o 0 aqui, inverte, sai 1, inverte, sai 0, inverte, sai 1. Então se o A for 0, vai sair 1. Se o A for 1, estiver entrando 1 aqui, inverte, sai 0, inverte, sai 1, inverte, sai 0. Então se entrar 1, vai sair 0. Como foi dito no último vídeo aula, né? Sempre que eu tenho 3 portas inversoras, sempre que eu tenho um número ímpar de portas inversoras ligadas em cascata, né? A saída de uma na entrada da outra e assim por diante, sempre que eu tiver um número ímpar, a saída vai ser o contrário da entrada. Sempre que eu tiver um número par, ele vai inverter e depois desinverter, então a saída vai ficar igual na entrada, como nós vimos lá na videoaula anterior, ok? Então essa aqui é a tabela verdade do circuito. Fácil, né, gente? Expressão lógica, tabela verdade, maravilha. Vamos fazer o mesmo aqui agora para a nossa letra B, né? Então, como é que vai funcionar aqui a letra B? Eu tenho 2 saídas. Se eu tenho 2 saídas, é como se eu tivesse 2 circuitos diferentes, tá? Então, a gente vai ter que fazer 2 expressões lógicas. A expressão lógica para a saída Y1 e a expressão lógica para a saída Y2. Ok? Vamos colocar aqui, ó, a expressão booleana para vocês verem que são termos sinônimos. Expressão lógica e expressão booleana. Né? Então a gente vai analisar cada saída separadamente. Do mesmo modo, na hora de montar a tabela verdade, que a gente tem uma entrada e 2 saídas. Então, Y1, Y2. O A, ele pode ser 0 ou ele pode ser 1. E aí a gente vai montar a tabela verdade em cima disso. Bom, vamos ver a expressão lógica aqui do Y1. Né? O A inverte, chega aqui, ele passa a ser A barrado. Aqui ele passa a ser A barrado, barrado. Aqui na terceira inversora ele passa a ser barrado 3 vezes. Aqui na quarta inversora ele passa a ser barrado 4 vezes. Na quinta inversora, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Na sexta inversora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na saída aqui da sexta inversora, 2, 3, 4, 5, 6. E chegando aqui na sétima inversora, ele passa a ser barrado 7 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui é a expressão lógica até esse ponto aqui. Daqui desse ponto, pegando o caminho aqui do Y1, a gente tem mais uma inversora e mais 2 inversoras, totalizando então 9. Então a saída, a expressão lógica Y1 vai ser A barrado 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos fazer aqui, tem que trazer para o lado aqui. Beleza, essa é a expressão lógica, barrado 9 vezes. Ok? E da Y2,
Aqui chegou 7, inverteu mais uma vez, 8. Então a expressão lógica da y2 vai ser o A com 8 barras em cima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui a expressão lógica de y2. Aqui a expressão lógica de y1 ficou meio mal feito, mas vocês sabem que tem 9 barras aqui, né? Então tá aí, expressão lógica das duas saídas. Como são duas saídas, vão ser duas expressões diferentes. Do mesmo modo, vão ser duas tabelas. E, como a gente viu, né? Uma delas aqui a gente tem um número ímpar de inversões. Sempre que eu tenho um número ímpar de inversões, né, eu termino por ter uma inversão. E aqui a gente tem um número par de inversões, ou seja, ele inverte e vai desinverter no final. Então aqui a y1, como vai ser um número ímpar, a saída vai ser o oposto da entrada. Então se está entrando 0 vai sair 1, se está entrando 1 vai sair 0. E aqui na y2, como eu tenho um número par, se está entrando 0 no A vai sair 0 aqui, se está entrando 1 no A vai sair 1 aqui. Vamos conferir? Aqui, se o A é 0, aqui inverte, sai 1, inverte, sai 0, inverte, sai 1, inverte, sai 0, inverte, sai 1, inverte, sai 0, inverte, sai 1. Chega aqui como 1. Depois aqui, chega 1 aqui e 1 aqui, inverte, sai 0, inverte, sai 1. Então y1 sai 1 e aqui está chegando 1, sai 0 no y2, y2 sai 0. Perfeito. A gente já viu aí que se entrar 0 aqui, sai 1 aqui, sai 0 aqui, e o contrário vai acontecer se entrar 1 aqui. Beleza? Então, é isso aí, gente. Tá aí a nossa resolução desse exercício. Espero que vocês tenham entendido, gostado, aprendido aí toda essa parte de porta inversora, que é muito importante, né? Entendido o esquema transistorizado, o equivalente elétrico, né? O que é expressão lógica, os nomes aqui da porta inversora, que pode ser NOT, pode ser não, né? Além do próprio nome inversora, que pessoalmente é o que eu mais uso. Né? As simbologias ANSI, que é o que a gente mais está usando aqui, mas poderia substituir todo aquele desenho pela simbologia internacional do IEC, também funcionaria do mesmo jeito. E o que é a tabela verdade? Okay? Bom, feito isso, a gente estudou não apenas a porta NOT, mas a gente estudou também princípios que vão ser válidos para o estudo de toda a porta lógica e para o estudo dos circuitos digitais. Então por isso que a gente está gravando aí várias videoaulas só em cima da porta NOT, porque por ela ser mais simples, a gente já aproveita, já passa esses princípios aqui de tabela verdade, de expressão lógica, de equivalente, já aproveita aqui, já monta circuitinhos com várias portas, acha a expressão desse circuito com várias portas, acha a tabela verdade do circuito com várias portas, né? Entende como é o funcionamento. E esse mesmo princípio que a gente está usando aqui para resolver a expressão lógica, para resolver a tabela verdade, esse mesmo princípio que a gente está usando para a porta inversora, a gente vai usar para as outras portas, para os outros circuitos, com o mesmo princípio para circuitos grandes, para circuitos pequenos. Então por isso que a gente insistiu bastante aqui na porta inversora, insistiu bastante nesses exercícios, nesse tipo de aprendizado aqui, ok? Então agora a gente aprendeu tudo que é fundamental, o essencial, para entender não apenas a porta inversora, mas para conseguir fazer aí o estudo das outras portas também, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.